No vídeo de hoje vamos mostrar as propostas dos prefeitos das 3 pequenas cidades da Baixada Fluminense: Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti. Não é tão pequena, mas é menorzinha, né? São as menorzinhas. Meu nome é Márcio, você está no Mobilidade RJ. Já se inscreva no nosso canal e deixe seu like. E vamos começar pelas propostas dos candidatos de Mesquita. Dr. Luiz Cláudio: implantação das linhas de ônibus com tarifa zero gratuito. Se é tarifa zero, é gratuito, né, prefeitinho? Que coisa, né? Interligando os bairros de Mesquita. Implantar ciclovias nos principais corredores viários do município. Implantar ciclofaixas nas vias internas dos bairros, interligando comércio local, escolas públicas e privadas, unidades de saúde, órgãos de interesse coletivo, governamentais e não governamentais. E implantar bicicletários públicos nas estações de Mesquita, Juscelino e Edson Passos. Construir terminais rodoviários e instalar bicicletário. Construir nova ponte sobre o Rio da Prata e na Rio Delfino Borges, possibilitando melhor acesso ali na Presidente Dutra, na rodovia Presidente Dutra, através do bairro da Jacutinga. Seria interessante se tivesse realmente fazendo, mas não acredito muito nessa tese das ciclovias. Assim, é muita ciclovia que eles prometem e acabam não fazendo nem a metade. Como já falei em outros vídeos, ciclovia não é difícil. É só pegar a tinta, passar no chão, já está a ciclofaixa ali pronta ali. É fácil de fazer e rápido. Já sobre o terminal rodoviário, acredito que ainda não seja o momento da cidade de ter o terminal rodoviário. E esse acesso pela Jacutinga também seria interessante, mas não vai acontecer, não dá para esperar isso. Gelsinho Guerreiro: avaliar e propor criação de linha municipal de ônibus interligando todos os bairros da cidade de Mesquita. Garantir ao passageiro possibilidade de acesso a qualquer bairro de Mesquita com pagamento de uma passagem. Criar uma integração na linha municipal. Avaliar e propor e articular a criação de linha intermunicipal, interligando Mesquita ao metrô da Estação Pavuna, passando pelas vias principais da cidade, conectando a Via Light, dando oportunidade de mobilidade aos trabalhadores dos principais bairros, como Chatuba, Santa Terezinha, Coré, Juscelino, Centro, Vila Emil e Cosmorama. Reformar e ampliar os abrigos de ônibus com assentos, melhorando o conforto conforme a disponibilidade local. Implantar um sistema de informações das linhas de ônibus nos abrigos e pontos de ônibus. Duplicar o viaduto sobre a rodovia Presidente Dutra, localizado no bairro Rocha Sobrinho. Sobre as propostas acima, a criação da linha municipal já deveria ter há muito tempo, né? Porque a cidade, apesar que eu falei no início que era pequena, né? Mas não é tão pequena assim, é uma cidade compridinha. Então, assim, os municípios, como eu disse no último vídeo, né? Igual o Mussum falando, eles deveriam ter mais mobilidade dentro, enfim. Sobre a criação do bilhete único, já que vai criar a linha de ônibus, criar o bilhete único de Mesquita, igual é o do Rio, igual é o de Niterói, tipo o Rio Card mesmo, né? É interessante para o deslocamento da população, com uma passagem só. A criação da linha intermunicipal para o metrô da Pavuna deveria ter, sim, mas não é um dever da prefeitura. Pode ser, sim, cobrar do Detro, cobrar do governo do estado, mas eu acho que é muito difícil isso acontecer. Se bem que o Detro tem sido bem legalzinho, né, com a Baixada Fluminense, liberando muitas linhas novas, principalmente para Pavuna. Quem sabe uma 478 aí para Pavuna, né, passando ali pela Chatuba, nunca se sabe. Sobre a duplicação do viaduto de Rocha Sobrinho, acho muito difícil isso acontecer. O candidato Maroto: o candidato não deixou nenhuma proposta clara para o tema mobilidade e transporte público. Candidato Paulo Lobato: candidato Paulo Lobato não deixou nenhuma proposta clara para o tema de mobilidade e transporte público. Candidato Roberto Emídio: construir terminal de integração intermodal com a Supervia. Linha de crédito para o transporte alternativo para implementar as vans na cidade. Regulamentar e aperfeiçoar o transporte alternativo. Agora vamos às propostas do candidato acima. Vamos analisar que, assim, é interessante a questão da linha de crédito para a compra de vans para a cidade, para trazer melhoria no transporte da cidade. Se não tem ônibus, opte pela van, também é um transporte. Sendo gerido e bem controlado, dá certo.
Ainda mais em uma cidade pequena como Mesquita. Quer dizer, pequena assim, ela é grande, mas ela é menorzinha, né? Vocês entenderam. Enfim, quanto ao terminal de integração intermodal, desnecessário. A gente deve ver que alguns candidatos nem apresentaram propostas, e acredito que eles não pensam muito em transporte do cidadão, já que eles têm carro, eles vão, por exemplo, para baixo, e para eles o transporte intermunicipal já está de bom tamanho para a cidade, né? Cobre a cidade toda, né? Incrível. Não precisa de transporte público na cabeça desse povo, né? Pelo jeito, né? Enfim, agora vamos às propostas de Nilópolis. Abraãozinho. O candidato não deixou nenhuma proposta clara para o tema de mobilidade e transporte público. Marcos Lopes. A implantação da frota de ônibus elétricos com tarifa zero. Construir e expandir a rede de ciclovias e ciclofaixas, promovendo o uso de bicicletas como meio de transporte sustentável e saudável. Implementação de estações compartilhadas de bicicletas. Bem, o que ele prometeu acima aí, a São Francisco vai querer colocar ônibus elétrico? Será? Não sei muito disso não, eu acho que não, né? A São Francisco também não vai querer largar o osso de Nilópolis, né? Então vai ter uma brigazinha aí, né? Eu tô vendo que essa questão das bicicletas compartilhadas é a nova modinha do momento, né? Além do tarifa zero. Muita gente prometendo, mas sair do papel é outros 500, né? Rogério Ribeiro, o candidato não deixou nenhuma proposta clara para o tema de mobilidade e transporte público. Como a gente pode ver, Nilópolis tem poucos candidatos, mas mesmo assim, os poucos que tem, só um fez uma promessa, ou outra ali, de mobilidade e transporte público. E nenhum dos outros prometeu nem sequer uma faixinha para ciclovia. Nada. Então eu acredito que na cabeça deles, que devem andar de carro para cima e para baixo, Nilópolis é um município pequeno, claro, e eles pensam que não precisa de transporte público. Todo mundo vai a pé, dali para cá e de lá para cá. Na cabeça deles, né? Porque, claro, transporte público é necessário sim em Nilópolis. Agora vamos ver as propostas dos candidatos a prefeito de São João de Meriti. Elvis Silva. O candidato não deixou nenhuma proposta clara para o tema de mobilidade e transporte público. Candidata Juliana Drummond. Garantir que a passagem não seja reajustada em 2025. Auditar os contratos com as empresas de ônibus ainda em 2025. Desenvolver uma política de mobilidade urbana combinada com segurança pública, garantindo que os ônibus parem fora dos pontos para desembarque das mulheres cis e trans a partir das 22 horas. Desenvolver em parceria com as empresas de ônibus o combate à violência sexual no transporte público. Acabar no município com a dupla função de motorista e cobrador. Reestruturar as linhas de ônibus para que todos os bairros sejam atendidos por linhas municipais. Ampliar os horários reduzidos das circulações da frota das linhas municipais. Regulamentar o serviço de transporte alternativo dos mototáxis no município. Articular com as empresas de ônibus as linhas municipais rodando 24 horas para viabilizar o retorno do trabalhador de turnos noturnos ou de estudantes que estudam em locais distantes até mais tarde. Criar o bilhete único municipal nos moldes do bilhete carioca, onde o passageiro pode pagar 2 modais e pagar apenas um. Pegar 2 modais e pagar apenas um. Fazer centros de concentradores para transferência de ônibus para o transporte alternativo no centro de Éden, Praça da Bandeira e próximo do Shopping Grande Rio. Licitar o transporte alternativo integrando as linhas municipais, onde as linhas se integram aos ônibus para atender algumas localidades com baixa demanda de pessoas e até as rodoviárias ou centros de integrações. Criação de empresa municipal de transporte público. A empresa é destinada a coordenar o transporte público do município, seja modal ônibus ou alternativo, no caso as vans. Gerir o transporte público. A alternativa é fazer e fiscalizar os repasses das empresas de ônibus e gratuidades no município. Amplo debate com a sociedade civil para trocar os ônibus e o sistema de combustão para o sistema elétrico nos próximos 10 anos. Estabelecer metas com acordo com a prefeitura, com o orçamento do município para a progressiva implementação das linhas ou zonas de tarifa zero, nas quais os usuários não serão cobrados pelos serviços, com o objetivo de garantir o direito de ir e vir do cidadão e incentivar a livre circulação pela cidade. Subsidiando os custos da operação destas linhas através do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana,
começando pelas regiões mais pobres e de maior fluxo. Bem, garantir que a passagem não seja reajustada, muito prefeito faz isso no primeiro mandato, né? Depois ele reajusta em dobro no ano seguinte. Criação de empresa pública de transporte para controlar os ônibus, vans. Não acredito muito nessa promessa, não. Estudo para trocar os ônibus nos próximos 10 anos de combustão para elétrico. Também, assim, não tem muita lógica, né? Tem que estudar para fazer isso. 10 anos, a candidata nem vai ser prefeita em 10 anos. É meio sem lógica. Sobre criar o bilhete único municipal, seria uma boa. E licitar o transporte alternativo também. Quem sabe assim a Flores e a Santa Terezinha não corra atrás de prejuízo. Quanto a outras promessas que são mais fáceis, isso aí não tem nem o que falar, né? Tem que fazer. Léo Vieira, o candidato não deixou nenhuma proposta clara para o tema de mobilidade e transporte público. Marcos Müller, desenvolver transporte de qualidade e fazer a ligação intermodal. Criar de forma clara o mapa de itinerários das linhas de transporte público municipal através de um aplicativo onde o cidadão poderá saber em tempo real onde está o ônibus que ele está esperando. Atendimento integral nos bairros município pelo transporte público municipal. Criação de um grupo de trabalho para analisar o déficit de transporte público nos bairros de Meriti e restabelecer as linhas que foram paralisadas em alguns bairros devido ao tráfego, de modo a garantir que o serviço chegue a todo lugar de forma satisfatória. Avaliações periódicas das rotas e horários de transportes públicos, de modo a garantir a eficiência do serviço para toda a cidade. Restabelecer as linhas de ônibus que foram proibidas de circularem na cidade. A ideia de criar um aplicativo com mapa de todas as linhas e mostrar em tempo real aonde elas estão é uma boa. E não é tão difícil de acontecer. São João de Meriti iria agradecer muito. O transporte tem que chegar sim em todos os bairros. Eu tenho certeza que deveria sim chegar. Pelo menos que seja o transporte alternativo, então, já que o transporte de ônibus não quer chegar, coloca o transporte alternativo. Mas o ideal é que seja o transporte de ônibus. E vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Eu não acredito nisso, principalmente em lugares que foram tomados pela violência, como ruas fechadas, e isso não depende da prefeitura, depende sim da polícia militar, que é do governo do estado, que é ele quem tem que cobrar o policiamento, enfim. Professor Josiel, contribuir com a viabilização da linha de metrô do município. Meu Deus do céu. Desenvolver e aplicar um plano de cicloviário para o município. Esse daqui é das promessas mais absurdas que eu vi até agora. O cara que construiu o metrô municipal em São João de Meriti. Nem o Rio de Janeiro tem metrô municipal. Não dá. No máximo ele poderia cobrar do governo do estado a expansão do metrô que iria passar por dentro da sua cidade, de São João de Meriti. Mas também não vai acontecer. Valdeci da Saúde. O candidato não deixou nenhuma proposta clara do tema de mobilidade e transporte público. Como a gente pode ver, essas cidades que eu falei no vídeo de hoje, alguns prefeitos nem sequer citaram nada sobre mobilidade e transporte público, ônibus, nem sequer bicicleta, aluguel, faixa, nada. Enfim, não sabem nem como é que funciona o transporte das suas cidades. Ou em alguns casos, as cidades são tomadas já pelas empresas locais como Flores, em São João de Meriti, como a São Francisco e Nilópolis. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam do tema mobilidade urbana e transporte público. Não deixe de conferir nossas playlists, que estão sensacionais. Os vídeos aqui ao lado são vídeos de tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar do card também. Ainda vai ter outras cidades, a gente vai atravessar a poça e no final a gente vai falar do Rio de Janeiro. Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.